O Tratado da Correção do Intelecto é uma obra inacabada de Spinoza, na qual o filósofo busca estabelecer os meios epistemológicos mais adequados ao intelecto humano. Nesse sentido, o seu objetivo com esse tratado é muito semelhante àquele de Descartes, em seu discurso sobre o método, e também ao de Kant, mais à frente, em sua crítica da razão pura. Spinoza, embora esteja falando aqui de como a gente pode realmente alcançar a verdade e se afastar de confusão, ele fala bastante sobre a ética nessa obra. Embora o foco seja epistemológico, o processo de conhecimento, já há aqui, nesse tratado escrito em 1661, antes, portanto, de sua Ética, a principal obra de Spinoza, já há aqui um foco, uma atenção a um componente ético. O filósofo defende aqui que devemos nos afastar da imaginação e nos direcionar ao conhecimento. E ele vai apontar 4 diferentes tipos de percepções e estabelecer uma hierarquia entre elas, elegendo o 4º tipo como o mais adequado para o conhecimento. Como eu disse, porém, ele faz também uma importante alusão à ética, à forma como a gente vive, como a gente age no mundo. E ele começa o seu tratado da correção do intelecto falando que a vida comum orientada para honra, glória, busca de bens materiais como fins em si mesmos, riqueza, tudo isso conduz a uma infelicidade. Vou citá-lo. A honra representa um grande impedimento pelo fato de precisarmos, para consegui-la, adaptar a nossa vida à opinião dos outros, a saber, fugindo do que os homens em geral fogem e buscando o que vulgarmente procuram. Existem, de fato, muitos exemplos dos que, por causa de suas riquezas, sofreram a perseguição até a morte, e também daqueles que, para juntar tesouros, se expuseram a tantos perigos que, afinal, pagaram com a vida a pena de sua tolice. Por último, há inúmeros exemplos dos que aceleraram sua morte pelo excesso de concupiscência. Esses males pareciam provir de que toda a felicidade ou infelicidade consiste somente numa coisa, a saber, na qualidade do objeto ao qual aderimos pelo amor. Então, Spinoza está dizendo, aquilo que você ama está diretamente relacionado à sua felicidade. Spinoza, portanto, propõe: ame algo eterno e infinito, e sua vida será preenchida por pura alegria. Ele fala do verdadeiro bem e do sumo bem. O verdadeiro bem é o meio pelo qual o ser humano se relaciona, persegue e atinge a sua própria perfeição, o seu próprio ideal. E o sumo bem é a forma como ele goza desse ideal, dessa realidade com os outros. Destaca-se aqui o caráter social do ideal spinozano, o que o distingue, por exemplo, de um certo individualismo visto em Descartes. Este é, portanto, o fim ao qual tendo: adquirir uma natureza assim e esforçar-me porque muitos a adquiram comigo. Isto é, pertence também à minha felicidade fazer com que muitos outros entendam o mesmo que eu. Este é, portanto, o fim ao qual tendo: adquirir uma natureza assim e esforçar-me porque muitos a adquiram comigo. Isto é, pertence também à minha felicidade fazer com que muitos outros entendam o mesmo que eu, a fim de que o intelecto deles e seu apetite convenham totalmente com o meu intelecto e o meu apetite. E para que isso aconteça, é preciso entender tanto da natureza quanto baste para adquirir
semelhante natureza. Então, mais uma vez, as duas coisas estão conectadas. O conhecimento verdadeiro e a vida boa. A vida verdadeiramente boa. Bom, e para embarcar nesse processo de conhecimento da natureza, ele começa distinguindo os 4 tipos de percepção e elege o quarto como mais adequado. Ele também fala sobre 3 componentes da saúde de uma boa vida humana. Eu vou falar sobre eles e, em seguida, sobre as percepções. As regras são as seguintes. Primeiro, falar ao alcance do vulgo e fazer tudo o que não traz nenhum impedimento para atingirmos o nosso escopo. Com efeito disso, podemos tirar não pequeno proveito, contanto que nos adaptemos, na medida do possível, à sua capacidade. Acresce que, desse modo, oferecerão ouvidos prontos para a verdade. Bom, ele diz que é importante estar em contato também com o cotidiano, com as pessoas comuns, que não estão necessariamente engajadas na busca pela verdade das coisas e que essa adaptação é positiva, contanto que nada seja feito que possa atrapalhar o processo. Em segundo lugar, ele coloca o seguinte: dos prazeres somente gozar quanto basta para a consecução da saúde. Em terceiro, por último, procurar o dinheiro ou outra coisa qualquer só enquanto chega para o sustento da vida e da saúde, imitando os costumes da sociedade que não se opõem ao nosso fim. Vamos aos 4 tipos de percepção. O primeiro, ele vai dizer que, agora citando, existe uma percepção que temos por ouvir ou outro qualquer sinal que chamam convencional. Quando você ouve falar, por exemplo, que você nasceu na sua cidade. Você não estava lá, você não sabe, mas você ouviu falar, te disseram que você se chama o seu nome. Em segundo lugar, existe uma percepção originária da experiência vaga, isto é, da experiência não determinada pelo intelecto, só se dizendo tal porque ocorre por acaso e não vemos nenhuma outra experiência que a contradiga, e por isso fica como irrecusável entre nós. Você sabe por experiência vaga que você vai morrer, porque você viu outras pessoas morrendo, ou você sabe que outras pessoas morreram, você sabe por experiência vaga que o cão é um animal que late. Já viu cachorros latindo e por aí vai. Você sabe por experiência vaga que a água é capaz de apagar o fogo. Então, é mais ou menos, são esses exemplos que o Spinoza dá, mas poderíamos pensar em vários outros, né? Ele vai dizer que existe um terceiro tipo de percepção, uma percepção na qual a essência de uma coisa é tirada de outra, mas não adequadamente. O que acontece quando induzimos de algum efeito a causa, ou quando se conclui de um universal que sempre é acompanhado de certa propriedade. Por último, existe uma percepção em que a coisa é percebida por sua essência unicamente ou por sua causa próxima. Bom, e aí Spinoza vai dizer que só esse último tipo de percepção é adequado para o conhecimento. Só o quarto modo compreende a essência adequada da coisa e sem perigo de errar. Por isso é que devemos usá-lo ao máximo. Outro ponto importante do Tratado da Correção do Intelecto é a imanência do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Ao longo da tradição do pensamento filosófico ocidental, até o tempo de Spinoza, houve um dualismo muito presente nas obras, seja de Platão, seja dos escolásticos, seja de René Descartes. Uma dependência entre a coisa, o objeto e a sua essência, e alguma garantia externa, exterior, para que houvesse uma adequação entre essas duas coisas. Mundo das ideias, Deus veraz. Em Spinoza, nada disso é necessário. Basta apenas
examinar o próprio objeto e entender como que ele tornou-se o que ele é, e investigá-lo geneticamente. Porque a resposta vai estar ali, no próprio objeto. Então, a verdade é imanente ao conhecimento, ao processo, a essa busca por ela, ela vai se revelando à medida que a gente examina aquilo ali, a própria coisa. E é imanente à própria coisa, ao próprio objeto. O conhecimento sobre o objeto não é transcendente com base na ideia do objeto, mas sim imanente no exame do próprio objeto. Isso é algo muito diferente e muito original que Spinoza estava fazendo no seu tempo. E como eu falei no meu vídeo de introdução, a Spinoza, por esse e outros motivos, ele foi um homem e um pensador muito à frente de seu tempo e, consequentemente, demorou para ganhar o reconhecimento que vai ser mais consagrado no século XIX, com Hegel e Nietzsche elogiando-o, e no século XX com Deleuze. Para ele, a certeza é a essência objetiva. E o conhecimento da essência objetiva, das essências objetivas das coisas, começa não pela dúvida, como dizia Descartes, mas sim pela investigação de certezas, uma após a outra, que se distinguem por sua simplicidade e clareza. Para Spinoza, a certeza, ela é clara e simples. A verdade é clara e simples. Enquanto que a confusão, a falsidade é justamente obscura e complexa. Para ele, no entanto, é muito importante distinguir imaginação e intelecto. Isso não significa que Spinoza está dizendo que as coisas da imaginação sejam inúteis ou de nenhum valor. Ele está dizendo, num tratado sobre epistemologia, sobre conhecimento, que o método mais adequado é a cultivação das coisas claras e distintas, uma aproximação do intelecto e um afastamento da imaginação. Isso não significa que ele está desvalorizando a ficção e a potência filosófica dos mitos, nada disso, porque o tratado não se propõe a estudar essas coisas. Quando uma coisa é falsa, segundo Spinoza, o intelecto logo percebe, ao tentar entendê-la e se deparar com uma confusão. Quando ela é verdadeira, ele pode seguir investigando as coisas subsequentes sem interrupção, de modo que, em algum momento, tudo estará interligado, porque para ele a natureza, Deus, é uma unidade, o ser perfeitíssimo e suas leis, que são inteligíveis. Então, é tudo um grande sistema, e ele está preocupado nessa obra específica em refinar a abordagem, os meios pelos quais o conhecimento verdadeiro das essências objetivas das coisas pode ser alcançado. Ele chama atenção para as palavras e como que mesmo as palavras fazem parte da imaginação e podem levar à confusão. Como as palavras são parte da imaginação, isto é, fingimos muitos conceitos na medida em que vagamente, por alguma disposição do corpo, são compostos na memória, não se deve duvidar de que também as palavras, como a imaginação, podem ser a causa de muitos e grandes erros, se com elas não tivermos muita precaução. É preciso distinguir imaginação e intelecto. Evitamos outra grande causa de confusão e que faz com que o intelecto não reflita sobre si mesmo, a saber, quando não fazendo distinção entre a imaginação e a intelecção,
cremos que aquilo que imaginamos mais facilmente é também mais claro para nós, e julgamos inteligir o que imaginamos. O escopo, pois, é ter ideias claras e distintas, tais a saber que provenham da pura mente e não de movimentos fortuitos do corpo. A seguir, para que todas as ideias sejam reduzidas a uma, tentaremos ligá-las e ordená-las de tal modo que nossa mente, quanto possível, reproduza objetivamente a formalidade da natureza, no todo e em cada uma de suas partes. Esses foram o que eu considero os principais pontos do Tratado da Correção do Intelecto, obra que Spinoza não veio a terminar, pretendia, mas não veio a fazê-lo, e que ainda assim é bastante valiosa. Muito obrigado por assistir, fique à vontade para deixar comentários, para assistir a minha introdução a Spinoza e também os outros vídeos do canal. Se você é novo ou nova por aqui, aproveite para se inscrever para assistir vídeos como esse toda semana. Até a próxima!